Hoje eu não estou falando com todo mundo. Eu estou falando com um grupo muito específico, que a Bíblia chama de os escolhidos. São eles que carregam dentro de si um propósito eterno, algo que já estava escrito antes mesmo de nascerem. Na palavra de Deus, em Jeremias 1:5 está escrito: Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei. Isso não é apenas poesia. É um lembrete de que há pessoas que foram marcadas desde o princípio, chamadas para viver algo diferente. E é para essas pessoas que essa mensagem foi preparada. Talvez você já tenha sentido que não se encaixa, que sempre existe uma resistência contra você, que a vida parece te testar mais do que aos outros. Ou talvez tenha percebido que certas coisas espirituais mexem com você de um jeito que não mexem com a maioria. Essas podem ser pistas, sinais de que você carrega dentro de si a marca do Deus vivo. Mas atenção, esse conteúdo não é para curiosos. Não é para quem veio aqui só por interesse, ou para procurar respostas rápidas e superficiais. Se você não sentir conexão com o que eu vou falar, pode ser que essa mensagem não seja para você. E tudo bem. Agora, se alguma coisa dentro de você queima quando escuta essas palavras, se o seu coração acelera, se você sente que de alguma forma eu estou falando diretamente contigo, então ouça até o fim dessa série, porque existem revelações que só quem é escolhido vai conseguir entender. Ao longo dessa jornada, eu vou revelar sinais que apontam quem são os 144 mil mencionados nas Escrituras. Sinais que não são óbvios, mas que se repetem na vida daqueles que foram separados para um propósito maior. Esses sinais são espirituais, muitas vezes invisíveis para o mundo, mas claros para quem carrega o selo de Deus. E olha, eu preciso te dar um aviso. Se você é um dos escolhidos, não espere facilidade. A Bíblia nos lembra em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Isso significa que se você sente que a vida é uma batalha constante, é porque existe algo em você que incomoda o reino das trevas. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nos próximos capítulos. Eu vou te mostrar, um por um, 10 sinais secretos que revelam a identidade dos escolhidos. E se você prestar atenção, pode ser que você descubra hoje que nunca esteve sozinho, que existe um propósito para cada lágrima, cada luta e cada vitória na sua vida. Mas calma, nós vamos com tranquilidade, passo a passo, porque cada detalhe importa. Hoje, eu só quero que você saiba, este não é apenas mais um vídeo do YouTube. É um chamado, uma convocação para aqueles que já foram marcados desde o início. Então, prepare o coração, abra os ouvidos, porque a partir de agora, nós vamos começar a caminhar por um caminho que só quem é escolhido consegue trilhar. Antes da gente seguir, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo dessa série. E escreve aqui nos comentários uma afirmação de fé. Eu sou um escolhido. Isso vai fortalecer a nossa comunidade e mostrar que você está junto nessa caminhada. Agora que você já entendeu para quem essa mensagem é direcionada, vamos entrar no primeiro grande ponto: a identidade divina dos escolhidos. Muita gente passa a vida inteira sem nunca descobrir quem realmente é. Cresce ouvindo rótulos, críticas, opiniões alheias, e acaba acreditando que a sua identidade é o que os outros dizem. Mas quando falamos dos escolhidos, a história é completamente diferente. Na palavra de Deus, em Jeremias 1:5 está escrito: Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei. Percebe o peso disso? Antes mesmo de você dar o primeiro respiro neste mundo, Deus já tinha um plano. Você já era conhecido, já estava marcado. Isso significa que a sua identidade não é construída apenas pelo ambiente em que você nasceu, nem pelas escolhas que fez até aqui. Existe algo dentro de você que vai muito além disso. Uma marca espiritual que o separa para um propósito eterno. E é exatamente aqui que mora a diferença. Os escolhidos carregam essa sensação estranha de não pertencer totalmente a este mundo. É como se vivessem entre dois lugares: o mundo físico
com todas as suas exigências e o mundo espiritual que os chama o tempo todo. Por isso, talvez você já tenha sentido que não se encaixa nas conversas comuns, nos ambientes onde todo mundo parece confortável, mas você não. É porque o seu coração foi desenhado para outra frequência, para algo maior. Essa identidade divina também explica por que muitos escolhidos passam por crises existenciais mais fortes do que os outros. Enquanto a maioria se contenta com respostas fáceis, o escolhido sempre pergunta: por quê? Para quê? Qual é o sentido disso tudo? E esse incômodo, essa inquietação, não é defeito, é chamado. É Deus cutucando, lembrando que você não está aqui por acaso. Outro detalhe importante: quem é escolhido geralmente carrega um senso de justiça muito forte. Pode ser que você não suporte ver injustiças, falsidades ou manipulações. Pode ser que até já tenha sofrido por se posicionar, por não aceitar mentiras ou caminhos tortos. Isso também é sinal da sua identidade, porque o que está dentro de você não suporta aquilo que é contrário ao coração de Deus. E veja bem, não se trata de perfeição. Não é que o escolhido seja um super-herói sem falhas. Pelo contrário, muitas vezes erra, cai, tropeça, mas a diferença é que dentro dele sempre existe uma chama que o chama de volta. Mesmo quando tenta fugir, mesmo quando se desvia, algo que o puxa outra vez para o caminho. Isso é identidade. Não é uma religião que força, não é um pregador que exige. É uma voz suave, mas firme, que não deixa você esquecer quem você é. Quando falamos em identidade divina, falamos também de propósito. Você pode até não ter clareza total agora, mas existe uma missão reservada só para você. E aqui está a parte mais poderosa: ninguém mais pode ocupar o seu lugar. Você foi escolhido porque carrega algo único, e esse algo não pode ser copiado. É por isso que, quando você tenta se comparar com os outros, sempre sente que falta algo. É porque a sua medida é outra. O molde da sua vida não foi feito pelo padrão humano, mas pelo próprio Criador. Então, se você se sente deslocado, se já pensou que era estranho demais, diferente demais, talvez seja exatamente porque você não nasceu para se misturar, e sim para se destacar. A sua identidade não é um acidente. Ela foi escrita muito antes de você existir. E a cada episódio desta série, você vai perceber que essa identidade não é apenas um título bonito. Ela se manifesta em sinais claros, em experiências, em batalhas, em marcas que revelam quem realmente são os escolhidos. Agora que já falamos sobre identidade divina, chegou o momento de dar um passo adiante. Essa identidade não fica apenas no campo das ideias. Ela se manifesta em sinais bem reais na vida de quem carrega o selo de Deus. São sinais que muitas vezes aparecem cedo e acompanham a pessoa ao longo da caminhada, revelando que existe algo maior guiando sua história. O primeiro sinal é a sensação persistente de separação. Muitas pessoas podem até não entender, mas quem é escolhido sente, lá no fundo, que não se encaixa completamente neste mundo. É como estar no meio de uma multidão e ainda assim se sentir deslocado. Desde criança, pode ser que você já tenha sentido isso. Enquanto outros se satisfaziam com coisas comuns, dentro de você existia sempre um vazio, uma inquietação, quase uma saudade de um lugar que nunca conheceu. Isso não é isolamento, não é problema de personalidade, é um chamado. Jesus já dizia que os seus não eram do mundo, embora vivessem nele. Essa sensação de não pertencer é um dos primeiros indícios de que há algo diferente em você. O segundo sinal aparece na forma de provações repetidas que moldam o caráter. Você já se perguntou por que parece que as batalhas da sua vida são mais pesadas ou até se repetem, como se estivesse preso em ciclos? Pois é, o escolhido é lapidado como ouro no fogo. Cada luta, cada queda e cada recomeço tem o objetivo de fortalecer, amadurecer e preparar você para algo maior. Enquanto muitos vivem vidas aparentemente tranquilas, você enfrenta tempestades constantes. E isso não é azar. É treinamento. A Bíblia fala em Romanos 5 que a tribulação gera perseverança, a perseverança gera experiência,
e a experiência gera esperança. Ou seja, nada é em vão. Cada dor deixa um aprendizado, e cada dificuldade é um tijolo que constrói a pessoa que você precisa se tornar para cumprir o seu propósito. O terceiro sinal é o compromisso com a verdade, mesmo quando custa caro. Quem é escolhido não consegue viver muito tempo na mentira. Pode até tropeçar, pode até se enganar, mas cedo ou tarde a verdade se impõe. Talvez você já tenha perdido amizades, oportunidades ou até relacionamentos porque não aceitou viver de aparências. Talvez já tenha sofrido críticas por se posicionar contra a injustiça. Isso machuca, mas também revela quem você é. Existe dentro de você uma bússola espiritual que simplesmente não permite se calar ou seguir o fluxo quando tudo aponta para o errado. Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." E é exatamente essa liberdade que marca a vida dos escolhidos, mesmo quando o preço a pagar por ela é alto. Esses 3 primeiros sinais, a sensação de separação, as provações repetidas e o compromisso com a verdade, são como um despertar. Eles mostram de maneira clara que existe algo diferente no seu DNA espiritual. E se você já se identificou com algum deles, é porque essa identidade divina já se manifesta em você. Mas isso é apenas o começo. Vamos falar de sinais ainda mais profundos, frutos e dons que brotam na vida dos escolhidos e deixam claro de forma ainda mais intensa a presença de Deus conduzindo seus passos. Outro sinal muito presente na vida dos escolhidos é o fruto de justiça e compaixão que transborda, sem que a pessoa sequer perceba. Não importa onde esteja, o escolhido tem uma tendência natural a se importar com os outros, a defender o que é certo, a se compadecer da dor alheia. Muitas vezes faz o bem sem esperar reconhecimento, sem precisar que alguém veja ou aplauda. É como se essa disposição fosse parte da própria essência. E é exatamente isso. A essência de alguém que foi separado por Deus sempre se revela em atitudes que refletem o coração dele. Essa compaixão não é apenas uma característica de personalidade, mas um sinal de que dentro de você existe uma chama acesa que o empurra a agir diferente do comum. Outro ponto marcante é o aparecimento de dons espirituais em momentos específicos da vida. Quem é escolhido, em algum momento, percebe que há habilidades que não vêm de si mesmo, mas que surgem quando são necessárias. Pode ser um discernimento aguçado, uma palavra que chega na hora certa, um consolo inesperado, uma oração que traz paz para alguém, ou até uma visão mais clara sobre situações que para os outros parecem confusas. Esses dons não são permanentes como um talento humano que se treina. Eles se manifestam em temporadas, em situações onde Deus quer usar a pessoa como instrumento. Às vezes, podem até causar estranheza, porque não são fruto do esforço, mas da graça. E mesmo quando o escolhido tenta ignorar, os dons acabam aparecendo de novo, pois fazem parte da identidade dele. Há ainda um sinal mais sutil, mas igualmente poderoso, o eco interior que alerta contra caminhos fáceis. O escolhido pode até ser tentado, pode até se sentir atraído por atalhos ou soluções rápidas, mas existe dentro dele uma voz que incomoda e não permite seguir em paz. É como um freio invisível, um aviso que diz: esse não é o seu caminho. Muitas vezes, essa voz impede decisões que pareceriam mais vantajosas ou mais simples, e isso pode até gerar frustração no momento. Mas olhando para trás, percebe-se que foi justamente essa resistência interior que evitou quedas maiores. Esse eco não é medo, não é insegurança, é direção divina. É a prova de que existe uma bússola espiritual operando dentro do escolhido, guiando seus passos e o afastando daquilo que pode comprometer sua missão. Esses sinais revelam que ser escolhido não é apenas carregar um título, mas viver diariamente uma experiência diferente, marcada por frutos, dons e por uma sensibilidade espiritual que não pode ser explicada em termos humanos. Na vida dos escolhidos, há um padrão que quase sempre se repete: a prova pela oposição. Esse é um dos sinais mais dolorosos e, ao mesmo tempo, mais reveladores. Quem foi separado por Deus
inevitavelmente atrai resistência. Não é porque busca o conflito, mas porque a própria presença já incomoda. Muitos escolhidos relatam enfrentar ataques espirituais constantes. Não se trata apenas de problemas comuns, mas de uma guerra invisível que se manifesta em sonhos perturbadores, em lutas internas intensas, em tentações que parecem mais fortes do que o normal. Há momentos em que portas que estavam abertas de repente se fecham. Situações que pareciam promissoras desmoronam sem explicação lógica. Essa sensação de estar sempre sob ataque não é fruto da imaginação. É resultado do peso espiritual que o escolhido carrega. Quanto maior o propósito, maior também a resistência que se levanta contra ele. Outro ponto marcante é a perda ou o abandono. Muitos escolhidos passam por fases em que pessoas importantes saem de suas vidas, relacionamentos se rompem ou apoios desaparecem justamente quando mais precisam. Essas perdas não acontecem para destruir, mas para purificar. Elas tiram o excesso, quebram dependências e forçam o escolhido a se apoiar apenas em Deus. É doloroso sentir a solidão, mas no fundo, é nesse lugar que o caráter se fortalece e a fé amadurece. O escolhido aprende a caminhar, mesmo quando parece estar sozinho, e descobre que não era abandono, mas preparação. Também é comum a experiência de sofrer oposição dentro do próprio ambiente espiritual. Muitas vezes, a crítica mais dura não vem de quem está distante, mas de pessoas que deveriam ser aliadas. O escolhido pode ser mal interpretado, acusado de intenções que não tem, rejeitado até mesmo dentro de sua própria comunidade de fé. Essa dor é especialmente difícil, porque fere em um lugar sensível, mas ela também confirma a diferença de chamado. A verdade é que a luz sempre expõe as sombras e isso incomoda. Essas experiências de ataque, perda e rejeição não são sinais de fracasso. Pelo contrário, são indícios de que o escolhido está trilhando o caminho certo. Cada oposição revela o valor daquilo que ele carrega. Se a luta é grande, é porque a missão também é. Existe um sinal que se destaca entre todos os outros e que muitas vezes passa despercebido porque não se trata de algo externo, mas de uma experiência interior. Esse é o 10º sinal, a paz sobrenatural em meio à tempestade. Diferente da tranquilidade que o mundo oferece, que depende de circunstâncias favoráveis, essa paz se manifesta justamente nos momentos mais difíceis. É quando tudo ao redor parece desmoronar, mas dentro de você há uma certeza inabalável de que não está sozinho. Esse sinal não significa ausência de lutas, porque o escolhido continua enfrentando batalhas intensas, dores e perdas. A diferença é que no meio do caos há algo que sustenta, um selo invisível que impede o coração de se entregar ao desespero. Enquanto outros desabam, o escolhido descobre dentro de si uma força que não vem da própria vontade. É a presença do Deus vivo, confirmando que, apesar das circunstâncias, a vitória já está assegurada. Essa paz é como um selo silencioso. Quem a experimenta sabe que não se trata de otimismo nem de ilusão, mas de uma segurança real que transcende a lógica. Pode ser que por fora a vida esteja em pedaços, mas por dentro existe um refúgio firme. É nesse ponto que o escolhido percebe com clareza que sua identidade está selada, porque essa paz não pode ser fabricada. Ela é dom de Deus. Mas para manter esse selo ativo e não se perder nas distrações, é preciso cultivar práticas espirituais que fortalecem o coração. Oração constante, mesmo que simples, mas feita com sinceridade, é uma das ferramentas mais poderosas. O estudo da palavra alimenta a mente e alinha o espírito com a verdade. O jejum, quando praticado com propósito, afasta o ruído do mundo e abre espaço para ouvir a voz de Deus. E a comunhão com pessoas que também buscam o mesmo caminho ajuda a não desanimar diante das dificuldades. Esse 10º sinal mostra que o chamado dos escolhidos não é apenas sobreviver às batalhas, mas carregar dentro de si a marca de quem já foi separado. A paz em meio à tempestade é o testemunho silencioso de que a presença de Deus é real e de que, apesar de tudo, o propósito continua firme.
Para entender os sinais dos escolhidos, nada melhor do que observar como eles se manifestam na vida real. Muitas vezes, a teoria soa distante, mas quando olhamos para histórias concretas, tudo se torna mais claro. É comum que essas experiências não venham como grandes milagres visíveis, mas como situações sutis que, ao longo do tempo, revelam uma presença espiritual consistente. Muitos escolhidos relatam ter passado por momentos em que tudo parecia impossível, mas de alguma forma sempre encontraram uma solução ou orientação no momento exato. Pode ter sido um conselho inesperado, uma palavra de encorajamento de alguém que nem conheciam ou até uma sensação interna de direção que os impeliu a agir de maneira correta. Esses pequenos sinais podem parecer detalhes isolados, mas quando vistos em conjunto, mostram um padrão. Existe uma mão guiando aqueles que foram separados. Também é comum que os escolhidos sejam chamados a servir sem esperar reconhecimento. Eles ajudam pessoas desconhecidas, consomem tempo e energia sem retorno, e mesmo assim continuam movidos por uma convicção interna. Essa disposição, essa capacidade de agir pelo bem sem buscar glória, é um sinal claro de que o coração está alinhado com o propósito divino. É um dom que se manifesta naturalmente, como se a pessoa não pudesse agir de outra forma. Em outros casos, o chamado aparece através de provações. Pessoas que carregam os sinais muitas vezes enfrentam perdas, rejeições e dificuldades que parecem injustas, mas que no fundo funcionam como testes para fortalecer sua fé e caráter. Muitos olham para trás e percebem que esses momentos difíceis foram decisivos para desenvolver uma confiança maior em Deus e para reconhecer que cada experiência tinha um propósito. Essas histórias mostram que os sinais não são apenas conceitos ou ideias. Eles são vivências concretas que moldam, transformam e confirmam a identidade de quem é escolhido. A combinação de compaixão, dons espirituais, resistência às tentações e a capacidade de manter a fé diante da oposição cria um padrão que se repete em diferentes vidas, culturas e contextos. É como se, independentemente das circunstâncias, os escolhidos compartilhassem traços invisíveis que só se tornam claros para quem observa com atenção. Reconhecer esses sinais na própria vida exige percepção e honestidade consigo mesmo. É preciso refletir sobre experiências passadas, sobre os momentos em que o coração foi guiado, mesmo sem explicação, e sobre as provas que, em vez de destruir, fortaleceram. É nessa reflexão que muitos começam a perceber que nunca estiveram sozinhos e que sempre houve uma mão divina guiando seus passos, mesmo nos momentos mais difíceis. Chegamos ao ponto culminante de toda essa jornada. Até aqui falamos sobre identidade, provações, dons e sinais que aparecem de formas sutis ou visíveis na vida de quem foi escolhido. Agora, é hora de compreender de maneira clara e completa os 10 sinais que revelam a identidade dos escolhidos. O primeiro sinal é a sensação persistente de separação. É aquela impressão que muitas vezes acompanha desde a infância de que você não se encaixa totalmente neste mundo. Enquanto os outros parecem confortáveis com rotinas comuns, há uma inquietação interna, uma saudade de algo maior que nunca desaparece. O segundo sinal é a experiência de provações repetidas que moldam o caráter. Os escolhidos enfrentam desafios constantes, muitas vezes semelhantes, que testam a fé, a paciência e a resistência. Cada queda, cada dificuldade, cada obstáculo é um aprendizado que fortalece e prepara para cumprir o propósito divino. O terceiro sinal é o compromisso com a verdade, mesmo quando isso custa caro. Quem é escolhido não consegue ignorar a justiça ou a verdade, mesmo que isso gere críticas, rejeições ou perdas. Existe uma bússola interna que não permite seguir atalhos ou mentiras, mantendo a integridade em primeiro lugar. O quarto sinal é o fruto de justiça e compaixão que transborda naturalmente. Os escolhidos têm uma tendência real e contínua de agir pelo bem, de ajudar sem esperar reconhecimento e de se preocupar profundamente com os outros. Essa generosidade e empatia refletem um coração alinhado com Deus. O quinto sinal
É o aparecimento de dons espirituais em momentos específicos da vida. Podem surgir discernimento, palavras de encorajamento, profecias ou habilidades que ajudam a guiar outros. Esses dons não são fruto de esforço pessoal, mas de uma ação divina que se manifesta quando necessário. O sexto sinal é o eco interior que alerta contra caminhos fáceis ou errados. Existe uma voz interna, um aviso silencioso que impede decisões que poderiam comprometer a missão. Esse alerta não é medo, mas uma direção espiritual que protege e guia. O sétimo sinal é a experiência de ataques espirituais consistentes. Podem ser tentações fortes, dificuldades que se repetem, sonhos perturbadores ou portas que se fecham sem explicação. Essas lutas não são punições, mas sinais de que a vida do escolhido tem impacto no reino espiritual e atrai resistência. O oitavo sinal é a perda ou o abandono que purifica a missão. Pessoas importantes podem sair da vida do escolhido, relacionamentos podem se romper, apoios podem desaparecer. Essas experiências dolorosas servem para fortalecer a fé, amadurecer o caráter e garantir que a confiança esteja em Deus, não nas circunstâncias ou nas pessoas. O nono sinal é a opressão ou rejeição dentro da própria comunidade espiritual. Muitas vezes, a crítica mais dura vem de quem deveria ser aliado. Ser mal interpretado, rejeitado ou injustiçado é doloroso, mas confirma que o escolhido está trilhando um caminho diferente, que ilumina onde outros preferem a escuridão. E o décimo sinal, talvez o mais profundo, é o selo do Deus vivo. A paz sobrenatural em meio à tempestade. Mesmo diante de lutas intensas, perdas e crises, existe uma certeza interior que não depende das circunstâncias. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus garantindo que a missão continua firme, que o propósito permanece e que nada pode destruir o que foi selado desde o início. Esses 10 sinais, quando observados juntos, revelam o padrão invisível que distingue os escolhidos. Nem todos os sinais precisam estar visíveis ao mesmo tempo, mas a presença de vários deles indica que a pessoa carrega a marca de Deus e está alinhada com seu propósito divino. Cada sinal é um lembrete de que as lutas, os dons, a compaixão e a paz interior fazem parte de algo maior, algo que transcende a vida comum e conecta diretamente o escolhido ao plano eterno. Viver esses sinais não é apenas reconhecer a própria identidade, mas honrar o chamado, perseverar nas batalhas e servir aos outros com humildade. É compreender que cada experiência, cada prova, cada dom, cada momento de paz faz parte de um desenho maior, que só se completa quando o escolhido caminha consciente de quem realmente é.